Boa tarde, me chamo Jamile, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Unijorge e sou vice-diretora do setor de eventos do GEPES. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de Jade e de Mayra para estar apresentando, que estarão, né, apresentando a nossa sessão científica de hoje. E também, desde já, eu agradeço a todos os ouvintes que se fazem aqui presente. É um prazer imenso ter vocês conosco. Para quem não conhece o GEPES, trata-se de um grupo de estudos e pesquisas em saúde, que foi fundado por alguns alunos do curso de Ciências Biológicas da Unijorge em setembro de 2019. Só que atualmente o grupo ele é composto por alunos de outros cursos também, como fonoaudiologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia. E o principal objetivo do GEPES é divulgar a ciência de forma consciente. E a nossa sessão científica de hoje será ministrada por Jade Braga, que é estudante de Ciências Biológicas, e por Mayra Sotério, que é estudante de Enfermagem, sendo que ambas fazem parte do GEP. O artigo escolhido por elas é intitulado Sociedade Brasileira de Hepatologia e Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas, Diretrizes para o Diagnóstico e Tratamento da Hepatite B. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que essa sessão científica seja muito enriquecedora para todos. Meninas, sintam-se à vontade para iniciar a apresentação de vocês. Boa tarde a todos. Como já me disse, já me apresentou, meu nome é Jade, estudante de Ciências Biológicas e a minha apresentação hoje vai ser com minha colega Mayra, que é estudante de enfermagem. Nós vamos falar um pouco sobre... Nós escolhemos um artigo que fala sobre hepatite, nós vamos falar um pouco sobre a hepatite, né? Mostrando também esse paralelo do olhar das ciências biológicas e que, no caso, pode ser categorizado como a identificação, a testagem, o estudo do vírus e na parte da prática do tratamento, do manejo clínico com ela, que é de enfermagem. Né? Bom, a hepatite B, o que é essa doença? Ela é uma doença infecciosa viral e ela é causada pelo vírus B da hepatite. A hepatite tem, se não me engano, 3 vírus e a hepatite B ela é causada pelo vírus B da hepatite. Ela pertence à família Hepatidinaviridae. E ela, por estar presente, e o vírus por estar presente nos fluidos, no sangue, nas secreções, ela também é classificada como uma doença sexualmente transmissível. Aqui a gente tem a imagem do base do vírus. E quais são os sintomas da hepatite? A hepatite, como muitas doenças, ela possui duas fases, né? Que é a fase aguda e a fase crônica. Os sintomas são mais perceptíveis na fase crônica, que são esses doenças crônicas do fígado, né? Patologias associadas ao fígado, e cansaço, tonturas, enjoo, vômitos, febre, dor abdominal e peles e olhos amarelados. Sobre o artigo. Esse artigo que nós escolhemos, ele é um artigo de revisão. Nesse artigo, duas associações, que é a Sociedade Brasileira de Doenças Infecciosas e a Sociedade Brasileira de Hepatologia, juntaram autores profissionais que estudam na área para criar uma diretriz para o manejo, tratamento e diagnóstico da doença. Os principais pontos do trabalho são das diretrizes, são esses pontos, né, que são a triagem, primeiramente, ele já inicia com a triagem diagnóstica, depois com os testes laboratoriais, aborda sobre vacinação, medicamentos e tratamentos. Ele traz a literatura, uma revisão da literatura, da prática também, que é usado
no tratamento da doença, e vem também com as recomendações específicas, no caso dessa nova releitura, já que é um artigo recente. Então, eu vou começar com a introdução, né, dele. Hepatite B é um importante problema de saúde pública em todo o mundo, com quase 300 milhões de indivíduos infectados pelo vírus da hepatite B. É uma doença que não tem uma distribuição específica, é uma distribuição homogênea. Então, muitas pessoas estão contaminadas ou tiveram contato com o vírus da hepatite B, mas não sabem. Pois nem todos os casos, os sintomas, como eu expliquei, em todos os casos é perceptível. Então, a pessoa, se não faz o teste, ela não vai saber possa não saber que está com o vírus e só acaba descobrindo na fase crônica. A OMS, ela tem uma meta, que é extinguir as hepatites B e C como um problema de saúde, como uma doença que precisa de tanto foco, até 2030. Contudo, por isso, ela quer diminuir as ocorrências, os casos. Isso tem um apoio, esse objetivo tem um apoio do Brasil, né? Então, os colaboradores experientes dessas associações desenvolveram essas diretrizes para poder alcançar esse objetivo, né? E ter mais propriedade para poder manejar a doença. Bom, um dos primeiros pontos, depois da introdução do artigo, ele fala sobre a triagem diagnóstica. A triagem diagnóstica, ela é muito importante, porque, como eu disse, 300 milhões de pessoas têm a infecção crônica e não sabem. E tendo a triagem diagnóstica é muito importante, porque a triagem diagnóstica, ela facilita também avaliar os pacientes em que o tratamento é indicado, por exemplo. Porque se você faz esse teste e faz essa triagem, você já consegue direcionar pessoas que testaram positivo para o tratamento indicado, seja ele na fase aguda, seja ele na fase crônica. Ele também facilita, não só facilita, né, mas é um grande aliado para a prevenção da transmissão perinatal, domiciliar e sexual. A perinatal, no caso, que é relacionado à transmissão de mãe para filho, domiciliar, que são com as pessoas que estão na sua casa, porque esse convívio e possa ser que ocorra essa transmissão, já que ela é fácil transmissível por conta da presença delas nos fluidos, no sangue, e também para identificar pacientes com histórico de infecção. Por quê? Pessoas que já foram infectadas com o vírus ou passaram por tratamento, o vírus pode se reativar. O risco de se reativar, reativação, sob imunossupressão pode acontecer também, e quimioterapia e uso de outros imunobiológicos. Então, essa triagem é importante para tentar fazer essa testagem em massa e tratamento em massa. No artigo, ele traz pontos de populações prioritárias para a triagem, porque ele traz, dizendo, né, primeiro ele fala da importância da triagem diagnóstica, e depois ele vem com essas recomendações. Dentre essas recomendações, tem essas populações prioritárias para a triagem, nisso sendo 15 tópicos de populações com prioridade. Aqui eu não consegui listar todas, né, porque eram muitas, são muitas pessoas, muitos grupos, né, na verdade, para colocar no slide, mas eu coloquei os 5 primeiros, e depois os que as pessoas mais escutam em relação a outros tipos de infecções.
como, por exemplo, portadores de doenças hepáticas ou níveis elevados de aminotransferases, né? E o que são as aminotransferases? Aminotransferases são enzimas, e essas enzimas elas estão presentes nas células do fígado. E são liberadas no sangue em consequência de lesão hepática, de naturezas diversas, né? Então, pessoas com níveis elevados de aminotransferases na corrente sanguínea também são prioritárias. Para além, parentes, contatos domiciliares, bebês e parceiros sexuais de portadores de VHB, que é o vírus da hepatite B. Parentes, porque é aquilo que eu falei sobre a transmissão doméstica, para identificar essas pessoas que possam ter sido contaminadas por parentes, né? Contato domiciliar, os bebês por conta da transmissão vertical pela mãe, e parceiros sexuais portadores da doença. Indivíduos que requerem terapia imunossupressora, quimioterapia ou uso de imunobiológico. Por quê? As pessoas são mais vulneráveis, com o sistema imunológico mais comprometido. Indivíduos que requerem terapia imunossupressora, né, como eu disse, usuários de drogas injetáveis e outras drogas ilícitas. Para além também, pessoas que... Só um instante, desculpa. Preciso... Só um minuto. Pronto, gente. Desculpa, eu tive que resolver o probleminha rápido, mas já vou voltar para continuar. Enfim, eu parei sobre usuários de drogas injetáveis e outras drogas ilícitas, também pessoas profissionais do sexo, que têm uma vida sexual muito exposta, e em boa parte das vezes também não usam proteção, pessoas privadas de liberdade, presidiários, gestantes, como eu havia dito. As crianças também, é importante testagem dessas crianças, nascidas de mães que foram positivas, né, HBsAg positivas, e doadores de sangue, doadores de órgãos, até mesmo turistas também entram nessa linha de triagem de pessoas proprietárias para testagem. Bom, as testagens utilizadas atualmente na prática prática clínica são a detecção de antígenos virais, né? HBsAg e HBAg, que são os antígenos presentes na corrente sanguínea da pessoa infectada. A diferença é que o HBAg é um marcador de vírus replicante, ou seja, está no alto do vírus, né, da replicação do vírus, do crescimento do vírus no corpo da pessoa. Tem a detecção dos anticorpos, que é o anti-HBC, IgM e IgG, e o anti-HBE, anti-HBS e anti-HBS. Tem também a quantificação da carga viral, HBV e HBV-DNA. Uma coisa que dita muito no artigo sobre a importância também da quantificação da carga viral. Porque tem um teste rápido que é distribuído em todo o país nos postos, que ele funciona à base da detecção de anticorpos, mas mesmo que a pessoa esteja numa fase aguda, a quantificação de carga viral é interessante, a contagem, porque com ela dá para descobrir se a pessoa, em que fase da infecção crônica a pessoa está, por conta dessa
quantificação. Os níveis de HbS e Ag no sangue, dá para diferenciar essas fases. Então, é muito importante ter esse tipo de testagem também. Para além também, pode ser importante o estudo genótipo da cepa viral que a pessoa contraiu, que os grupos contraíram. Por quê? Existem genótipos da hepatite de A a J. No Brasil são mais comuns A, D e F. São as 3 mais prevalentes no país. Então é interessante ter esse estudo genótipo também. Sobre a vacinação, que é um ponto também que é discutido não, que é feito a revisão no artigo. A vacinação, o histórico da vacinação, porque ela foi introduzida no Calendário Nacional de Imunização na década de 90. E era indicada para crianças nos primeiros anos de vida, inicialmente. Porém, depois de 2016, houve consenso de que todas as pessoas, todos os grupos poderiam ser vacinados, independentemente da idade. É um grande avanço, porque, como diz na revisão, a vacina ela é muito eficaz, ela é uma das principais formas de evitar a doença, de se prevenir da doença. Indivíduos saudáveis, a vacinação contra a hepatite B com a dose padrão de 20 gramas em 0 e de 1 e 6 meses fornece uma resposta sérica, protetora. E ela é muito eficaz, porque é de mais de 90% nos adultos e em 95% nos bebês. Então, a vacinação é algo que deve ser ressaltado, que deve ser mensurado em todo o processo de manejo clínico das hepatites, principalmente da hepatite B. Também no artigo, ele busca falar também da diretriz do Ministério da Saúde, que ela recomenda, essa parte é interessante, porque ela recomenda para pessoas de qualquer idade, tanto adultos quanto crianças, com a saúde, sem comorbidades com a saúde normal, a dose é de 20 gramas, mas pode ter a alta dosagem, o aumento dessa dosagem para 40 gramas. Mas especificamente para pessoas receptoras de transplantes de órgãos sólidos, pacientes com câncer, pacientes imunossupressores, né? Com imunodeficiências, estão passando por tratamentos, enfim, ou que estão em pré-diálise ou diálise, com doença renal crônica. A eficácia e segurança de medicamentos antivirais para hepatite B. No artigo também, eles abordam sobre as medicações que são usadas e tem também as recomendações. Atualmente, o Entecavir e o Tenofovir, que são, respectivamente, análogo ao nucleocídio e análogo ao nucleotídeo. A diferença do nucleocídio e do nucleotídeo é que faz parte do grupo, possui grupos de possui um grupo fosfato, se não me engano, isso, o grupo fosfato, e outro não, que no caso são os nucleocídios que não possuem o grupo fosfato, que o nucleotídeo possui. E o artigo, para além dessas medicações, ele também cita o interferon. Só que o interferon ele era usado a priori, só que ele parou de ser usado por conta da baixa eficácia dele no tratamento. Então, as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da hepatite B crônica, esses 2 medicamentos apresentaram a menor incidência de resistência.
que o primeiro medicamento, como eu citei, ele tinha uma alta incidência de resistência. Então, esses dois medicamentos possuem mais alta barreira gênica, quando comparada com drogas anteriormente utilizadas no Brasil, como lavudina e adefovir. Bom, a hepatite, ela possui, como eu disse, eu mencionei que ela era hepatite aguda e hepatite crônica, hepatite B aguda e crônica. Muitas pessoas convivem com a hepatite B aguda. Cerca de 2 milhões de pessoas apresentam evidência sorológica de infecção anterior, demonstrando que cerca de 90% eliminaram o vírus durante a fase de infecção aguda. Porque possa ser que a pessoa contraia o vírus, porém o corpo dela mesmo, o próprio sistema imunológico dela combata o vírus e ele fica inativo. Diferentemente da crônica, que pode levar de décadas a pessoa até ela descobrir a doença. Após 6 meses da aguda, ela já pode desenvolver a fase crônica. O tratamento da hepatite B aguda, quando necessário, ele acontece com medicação também. A hepatite B e os imunossupressores, os agentes imunobiológicos também, como eu já tinha citado, é interessante essa relação, porque são um olhar diferenciado para os pacientes imunossupressores. Diversas condições clínicas podem estar associadas à reativação da infecção pelo vírus da hepatite B. O risco depende da sorologia do paciente, HBsAg positivo ou HBsAg negativo, e anti-HBC positivo, e do tipo de imunossupressão, ou seja, tem um tratamento diferente para pessoas que estão passando por tratamento químico, por quimioterapia, ou radioquimioterapia, ou por qualquer outra doença, também doenças, patologias ligadas ao SINS também. Bom, gente, depois da Jade já ter terminado a fala dela sobre o vírus, eu vou falar um pouco sobre o que o artigo relata em relação a casos específicos de tratamento, acompanhamento e transmissão materno-fetal. No caso do tratamento de doença imunoativa, né, a infecção imunoativa pelo HBAg positiva ou negativa, ela é caracterizada por cargas virais elevadas e pelo envolvimento histopatológico. No caso de pacientes com infecção pelo vírus da hepatite B crônica, a situação para indicação do tratamento muitas vezes não é claramente identificada segundo o artigo. E nesses casos, é necessária uma caracterização adicional. De acordo com as diretrizes internacionais, a decisão de tratar esse paciente deve ser baseada na clínica, como, por exemplo, no caso do paciente apresentar manifestações extrahepáticas, sinais avançados da doença, aumento da carga viral, mudança de status de positivo ou negativo, e também a intensidade de dano no fígado, como a inflamação, a presença de fibrose, sendo muitas vezes indicado a realização da biópsia para poder verificar. Pode passar. Isso. Aqui eu trouxe também o tratamento de pacientes cirróticos. Eu trouxe essa foto para mostrar para vocês o fígado normal e o fígado com a presença de fibroses, né, que no caso aí vai trazer a cirrose e que vai causar também a perda funcional desse fígado e sendo necessário, muitas vezes, realizar o transplante. Pode passar. Bom, o tratamento de pacientes cirróticos
O principal objetivo da terapia antiviral de pacientes com vírus da hepatite B, seja esse paciente com a doença hepática avançada, no caso da cirrose compensada ou descompensada, o objetivo principal é suprimir essa replicação viral em níveis de DNA do vírus, que acabam sendo persistentes. E com o alcance dessa diminuição de carga viral, de replicação viral, vai aumentar vai diminuir, vai diminuir a incidência da progressão da doença e também vai diminuir a incidência de carcinoma hepatocelular. E vai também aumentar a sobrevida do paciente. Pode passar. Pronto. Na maioria dos casos, o tratamento ele não é indicado para pacientes imunotolerantes. Os pacientes, a imunotolerância é um processo pelo qual o sistema imunológico ele não ataca o antígeno. Então, na maioria das vezes, o tratamento não é indicado para pacientes imunotolerantes, seja com infecção crônica, pelo HBe-Ag positivo, e também para portadores nativos, que é com infecção crônica negativa. Em pacientes imunotolerantes também, a depuração do HBe-Ag é rara, segundo o artigo, e o risco de progressão da fibrose geralmente é muito baixo. Mas, por outro lado, esse paciente pode desenvolver ainda o carcinoma hepatocelular devido ainda à alta replicação do vírus por fato desse paciente não realizar a terapia. As recomendações de monitoramento e tratamento de pacientes conforme as diretrizes, sejam elas nacional ou europeias. O texto ele traz duas diretrizes. A nacional, que recomenda a avaliação não invasiva do paciente e o monitoramento a cada 3 meses. A diretriz nacional também recomenda a biópsia hepática, se esses testes não invasivos fornecerem evidências que existe a presença de fibrose, e também, no caso dos pacientes que apresentam histórico familiar do carcinoma em si, ou pacientes que têm histórico familiar de cirrose na família. Quando se fala de diretrizes europeias no texto, sugere que o tratamento deve ser considerado em pacientes independente da idade. Independente da idade histórico familiar. Mas, segundo o artigo, relata que pacientes com mais de 30 anos devem realizar a triagem. A triagem está sendo acompanhada trimestralmente e semestralmente, ou semestralmente. Pode pular. Persistência de baixa viremia e gestão de falha de tratamento antiviral. Os casos de suspeita de falha de tratamento antiviral, eles devem ser sempre confirmados e avaliados a carga viral e a adesão ao tratamento. Geralmente, a gestão e a falha do tratamento antiviral está relacionada com a aderência do paciente para o tratamento, com a baixa viremia persistente ou com a falha do antiviral em si. Nesses casos, é necessário realizar uma nova abordagem terapêutica, onde vai ser realizado o ajuste ou a mudança do medicamento. Pronto. O acompanhamento de pacientes que não são candidatos ao tratamento. Os pacientes que não são candidatos à terapia antiviral, eles devem ser monitorados regularmente. Os portadores da hepatite que são imunotolerantes, com infecção crônica do HBAG positiva, eles podem viver por muito tempo com alto índice de replicação viral e também eles, geralmente, segundo o artigo, desenvolvem pouca ou nenhuma inflamação hepática. No entanto, o artigo relata que algumas evidências sugerem que existe uma forte relação entre as altas taxas
de replicação do vírus e a progressão para um possível carcinoma hepatocelular. Os pacientes eles devem ser acompanhados no intervalo de 3 a 6 meses para avaliação, para ver se o paciente não pode evoluir para a fase imunoativa. E deve ser realizada uma avaliação não invasiva da fibrose a cada 12 meses. Pode pular. Hepatite B e co-infecções. Bom, os pacientes com hepatite, eles podem ser monoinfectados ou co-infectados. As co-infecções de hepatite B mais comuns são as co-infecções com o HCV, que é o vírus da hepatite C, a co-infecção com o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, e a co-infecção com o HDV, que é o vírus da hepatite D. No caso, os vírus da hepatite B, C, D e o HIV, eles apresentam formas de transmissão em comum. Então, dessa forma, a co-infecção com outros vírus pode ocorrer e pode também afetar o que a gente chama de história natural da doença. Então, a presença conjunta, concomitante desses agentes infecciosos pode agravar a atividade necroinflamatória, o que vai acelerar a evolução da hepatite o paciente. Próximo. Pronto. Hepatite B e o transplante de fígado. Bom, a terapia antiviral, normalmente, ela evita que ocorra a necessidade de o paciente ter que realizar um transplante. Mas, muitas vezes, a cirrose, o nível do paciente, o estágio da doença, já está avançado, e aí é necessário a indicação de um transplante. E, após a cirurgia, segundo o artigo, o tratamento profilático ele deve acontecer e deve ser implementado nesses pacientes para que seja reduzido o risco de recorrência do vírus na região do enxerto e também para reduzir a taxa de reinfecção desse órgão que foi transplantado. Segundo o artigo, reduz a taxa de 5 a 10% de reinfecção. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a transmissão materno-fetal da hepatite B e sobre o tratamento da infecção infantil. Quando a gente fala de contaminação materno-fetal, ela pode ocorrer atualmente durante 2 fases diferentes da gravidez. O intervalo de infecção pelo sêmen, por ser uma doença sexualmente transmissível, ocitos, pelo líquido amniótico, pela placenta, ou pode ser contaminado, essa contaminação pode ocorrer através do trauma durante o trabalho de parto. Então, assim não é suficiente tentar prevenir a hepatite B, somente após o parto, mas as mulheres grávidas, elas necessitam de precauções específicas para poder evitar a contaminação do embrião e do feto, sempre que ela for portadora da doença. Quando a gente fala de hepatite na infância, existem altas taxas de cronicidade após a transmissão materno-fetal. Se essa criança ela acabar contraindo o vírus por transmissão materna, existe, segundo o artigo, 90% de chance de ocorrer, de evoluir para uma cronicidade. Então, assim como as 3 doses da vacina, pode passar? Segunda parte. Isso. Assim como 3 doses da vacina contra a hepatite, a primeira sendo administrada até as 48 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Essa vacina é aplicada geralmente em região de vasculatura da coxa. É uma vacina que é realizada pela via intramuscular. E as outras doses
elas são administradas nos 2 e 6 meses de idade, juntamente com a vacina pentavalente. Outros dados também é que no Brasil, no Brasil e em todo o mundo, segundo o artigo, é recomendação vacinar todos os recém-nascidos, independente do estado de hepatite da mãe. E a mãe também, quando ela descobre a gravidez, no Brasil, é necessário realizar o teste para poder acompanhar essa situação. É isso. Pode passar? Pronto. Conflito de interesse. Os autores eles declararam não haver nenhum tipo de conflito de interesse. Obrigada. Parabéns, meninas. Muito boa a apresentação de vocês. Excelente. Muito clara. Bem organizado. Também... Luan, seu áudio tá fechado. Ih, desculpa. Tá aberto para o YouTube, mas tá fechado para aqui. Então, parabéns pela apresentação de vocês. Muito bem organizado. Vocês também explicaram muito, muito bem. Eu anotei algumas coisinhas aqui. Eu pergunto agora ou depois? Tem umas perguntas no YouTube, gente. Essa é agora. Já? Então, bora primeiro pelo YouTube. Deixa eu ver. Deixa eu selecionar aqui. Pronto. Quem vai perguntar é quem? Quem vai ler as perguntas? Eu posso perguntar aqui. Pronto. A Arilane perguntou: é preciso fazer o teste depois de ser vacinado para ter certeza de estar protegido da doença? Olha, pelo que eu li, não necessariamente é obrigado a fazer o teste. É preciso fazer o teste. Porque se você fazer o teste, os testes são sorológicos. Tem um teste que vai dar positivo ou negativo no caso do patógeno na sua corrente sanguínea, do antígeno, na verdade, da corrente sanguínea, que, se eu não me engano, é o HBS-AG, e tem para também para marcador de vírus, que é o HBE. Se você fizer o teste para os anticorpos, para saber se você tem anticorpos, vai dar positivo por conta da vacinação. Mas, assim como qualquer outra vacina, não é necessário fazer um teste sorológico de anticorpos se você acabou de tomar uma vacina. Isso. Só que na minha parte fala um pouco disso na questão das mulheres que estão grávidas. Tem que fazer o teste. É interessante fazer o teste. E também nas crianças que são, no caso das mães, da infecção pela mãe, materno-fetal. Aí, essas crianças são vacinadas, depois elas realizam o teste para ver se funcionou, se está tudo certo. Você falou da questão do teste sorológico. Eu tenho uma dúvida. Existe algum um tempo que a pessoa, por exemplo, acha que ela pode ter sido contaminada com a hepatite B? Existe um tempo, um período que ela precisa esperar para ela realizar esse teste sorológico, né? Ou seja, até o momento em que esse teste sorológico vai detectar a presença de anticorpos contra a hepatite B, que no caso seria a janela imunológica, né, do vírus. Existe um período? Não sei se você entendeu. Eu entendi. Na parte que se trata de vacinação no artigo em si, como são diretrizes para essa testagem, para esse controle da doença, ele não implica essa janela de esse tempo para poder você fazer o teste. Mas sim tem essa pesquisa para saber quando, por que dessa desconfiança, de quando. Que nem aquela lista de prioridades. O período de incubação, se eu não me engano, do vírus é de 30 a 180 dias. O período de incubação. Entendi, obrigada.
Tem outra pergunta aqui no chat. A Márcia ela perguntou: uma mulher que já teve hepatite continua com chances de transmitir o vírus? Ela pode ela não necessariamente vai ter esse poder de transmitir. Acho que não mesmo, porque quando ela é contaminada, a maioria da população já foi contaminada, já foi exposta ao vírus e está com a hepatite da fase aguda, ela não vai ser não quer dizer que ela esteja na fase do ápice do viral, em que ela está contaminando, entende? É mais para casos de hepatite crônica, que isso tem que ter um pouco de cuidado, um olhar mais específico, do que quando ela já teve, ela ela tem os antígenos na corrente sanguínea dela, mas ela ainda tem a oportunidade, né? A possibilidade de reativar o vírus. Esse tempo que está inativo, está na corrente sanguínea dela, ela não necessariamente vai transmitir. Pronto. Obrigada. Irlan, pode prosseguir. O apontamento que eu fiz aqui, achei bem interessante a explicação de você sobre a co-infecção, a monoinfecção, que acho que muito passa despercebido isso, dessa infecção, por exemplo, da hepatite B juntamente com o HIV. Então, se a pessoa contém, né, os dois pode infectar, né? E queria também, tenho duas perguntas, na verdade, não sei se vai dar tempo, temos menos de 10 minutos, mas se não der, tudo bem. Você citou sobre o diagnóstico, né, entre molecular que eu digo assim, sobre os antígenos, e para quem não sabe, os antígenos, eles são partículas, por exemplo, do vírus, né, e o diagnóstico também de anticorpos. Aí eu queria saber se não administrados juntos, se são administrados juntos, e se, na visão de vocês, quais dos dois tem mais eficácia na conclusão do diagnóstico? Entendeu? Não, você pode repetir os dois. Você falou. Você falou dos dois tipos de diagnóstico. Foi do antígeno e de anticorpos. Lembra lá no início? Uhum. Pronto. E aí, eu queria saber se esses diagnósticos são administrados juntos, se são feitos juntos, ou se são feitos separadamente, e se sim, qual é, em relação à eficácia, qual dos dois é mais eficaz? Entendeu? Saberiam dizer? Entendi. Eu vou, na minha resposta, eu vou pelo estudo do artigo, pelo que eu entendi do artigo, e também eu vou dar minha opinião depois. Tá. Em relação ao artigo, eu acredito que as técnicas são usadas não necessariamente juntas, mas uma complementando a outra, como sendo administradas juntas. Porque ele cita sobre a importância do que é usado hoje, da prática clínica hoje, e como ela é importante. Tanto que eu citei lá, né, os 3 tipos, o de quantitativo, perdão, e o do antígeno e do anticorpo. Eu acredito que eles são usados, eles não são usados separados, um ou outro. Eu acredito que eles são, pelo que eu consigo compreender, eles são usados como se fossem manejados juntos. Agora, na minha opinião, eu acredito que tanto o de anticorpo quanto o de antígeno possam ser usados juntos, porque se a pessoa ela vai tomar vacina, ela vai ter os anticorpos na corrente sanguínea dela. Seria interessante ter os dois testes de anticorpo e de antígeno, porque também tem aquele quantitativo, eu achei incrível aquele teste de quantitativo,
como ele, pela quantidade da carga viral dele, você pode saber, não, essa pessoa aqui, ela está numa fase aguda, ela está aqui na fase crônica. Então, eu compartilho da mesma ideia do artigo. Entendi. Obrigado. Alguém mais? Comentar alguma coisa? Se ninguém tiver, eu tenho mais uma aqui também. Eu acho que, não sei se essas vocês vão conseguir responder, mas eu queria saber quais aspectos da infecção impedem a capacidade do sistema imunológico ele dar conta, né, desse vírus. Entendeu? Não vi direito por quê. Não. Você fala de imunotolerância? Sim. Uma imunotolerância como iria tratar a pessoa com imunotolerância? Não, naturalmente. Por exemplo, quando você pega um resfriado, o seu próprio sistema imunológico ele dá conta daquele vírus, por exemplo, vírus do resfriado. Agora, nesse caso aí da hepatite B, por que nosso sistema imunológico não dá conta dele, desse vírus? Entendeu? Deixa eu pesquisar aqui qual é o tipo de vírus é. No artigo fala na parte de replicação, que ele se replica. Por isso que um paciente imunotolerante se replica. Então, acredito que esteja relacionado a isso. Eu citei também que ele é um DNA vírus envelopado, né? Com DNA dupla, incompleta. Entendi. Então, esse vírus ele é bem potente, vamos dizer assim. Pessoas que têm a saúde normal, como eu citei também lá no início da apresentação, que têm a saúde tranquila, ela sem problema com a hepatite, pessoas que têm imunossupressão tem que ter um cuidado ainda maior, e também que tem outras patologias. Esse genoma viral, a replicação do genoma viral é por enzima. Então, enzima DNA polimerase. Transcriptase reversa. O que também com DNA polimerase, né? Estou vendo aqui. Então, por isso que esse potencial dele de replicação. É isso mesmo. É bem interessante isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Acho que não tem mais tempo, vai cair. Né? Vai cair, temos 2 minutos. A gente tem 2 minutos. Então tá. Quiser. Vamos aproveitar esses 2 minutos e falem rapidamente sobre a questão de por que afeta tanta gente o vírus da hepatite, já que tem, né, a vacina, porque a gente está falando de 300 milhões de pessoas no mundo e apenas 10%, né, são citados, retratados, né? O porquê disso? Eu sou bem leiga no assunto, né, então... Acho que mais pela fácil transmissão. O vírus está presente no sangue, nos fluidos, então você conviver com uma pessoa e você tiver contato com sangue na ferida, assim, ou lâminas, manicure que não esteriliza as ferramentas, é muito simples. Então, por isso que ele tem esse grande contágio. Relação sexual e tudo mais. Também seria também
Gente, desculpa, tá bom? É que como o Meet, né, limitou as reuniões para 1 hora, nós caímos aqui e tivemos que abrir uma nova reunião. Mas, né, eu agradeço a Mayra e a Jade pela apresentação, que foi excelente. Muita gente parabenizando vocês também no chat, meninas. Parabéns pela apresentação. E também eu agradeço a todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente, estiveram aqui interagindo conosco. Muito obrigada. É sempre um prazer imenso ter vocês aqui conosco. E para ficar ciente, né, dos próximos eventos do GEPS, nos acompanhem através do Instagram. Muito obrigada e até a próxima.